analisar esse Grêmio Godoy Cruz, pessoal. Bora. Inclusive a gente tem as imagens, né, do jogo. Vamos lá, Keke, eu quero saber mais sobre o teu sentimento durante o jogo. Falou que foi uma extensão do Clássico Grenal. Eu acho que sim, principalmente em relação à postura, Felipe, porque eu vi novamente um Grêmio competitivo, um Grêmio brigando pela bola, que por muitas vezes tinha as ações do jogo, né? O Godoy Cruz chegou a assustar ali nos primeiros minutos, mas o Grêmio me pareceu ter o controle da bola durante quase que todo o jogo, assim. Criou algumas oportunidades. A primeira, o Kik perde, né? Para mim, ele podia, no primeiro toque já da bola, já podia ter deslocado o goleiro. Essa foi a primeira vez que o torcedor... Exatamente. Né? E aí ele erra esse gol, mas o Kik tem muito crédito. Para mim, ele foi o melhor do jogo ontem. Começou na direita e terminou na esquerda. Né? Embora não tenha feito melhor gol, atacante do Grêmio. Para mim, ele foi o melhor do jogo, assim. O Grêmio criou algumas oportunidades e não sofreu tanto. E quando sofreu, aí foi por falhas individuais mesmo, né? O Gemerson tá numa fase terrível. Ele vem falhando muito nessa temporada, tá bem marcado pelo torcedor, né? Até chegou a ser alvo de alguns protestos aí. Não sei se daqui a pouco o Mano, não sei se vai ter essa opção, né? Pela escassez de zagueiros que o Grêmio tem. Mas daqui a pouco eu preservaria o Gemerson assim, para as próximas partidas, porque está comprometendo demais o time. Para mim, esse empate passa muito por ele. Esse lance do Bright White aí, ele teve a atitude de pegar a bola, passar para o Edenilson, que para mim não fez um grande jogo. E o Edenilson por dentro, né? Porque o Edenilson começa por dentro, Gonçalves na esquerda e o Kike Oliveira na direita. Mas eu acho que... Repete o Grenal. Foi assim que o Grêmio jogou no Grenal. Mas o Gonçalves sumiu mais uma vez, né? Principalmente ali no primeiro tempo, ele foi substituído no intervalo. O Monsalve, cada vez que ele joga, ele se desescala, assim. Ele não foi tão bem no Grenal. Eu não sei o que está acontecendo com ele. Para mim é uma questão de confiança, tanto do Monsalve quanto do Cristaldo. Assim. Uma vez o Rafael Divério, nosso colega da Zero Hora, eu achei brilhante, ele fazendo uma cotação. Coitado dos jogadores, vou citá-los aqui, mas paciência. Achei brilhante o Divério. O Inter tinha ali os dois laterais, lembra? O Wendel e tinha um outro, o Zeca, eram os dois laterais esquerdos. Sim. E aí a cotação era a seguinte, o Wendel, quando joga, a torcida pede Zeca. Aí no Zeca, que entrou no segundo tempo, assim, quando ele joga, a torcida pede o Wendel. Mas eu acho que tá mais ou menos por aí. Assim, Monsalve e Cristaldo. Eu acho que sim, eu acho que é uma questão muito de confiança que o Mano vai ter que recuperar esses jogadores aí. Eu acho que o Quinteiros destruiu assim, o meio-campo do Grêmio, não privilegiava os meias de criação. E para mim ficou muito claro que é realmente uma questão de confiança. E talvez uma questão ali de sistema tático mesmo. Eu vi o Monsalve muito pela esquerda. Sim. E daqui a pouco eu acho que o Mano poderia privilegiá-lo um pouco mais, colocar na dele. Quando o Cristaldo entra, ele entra pelo meio, né? Ele entra centralizado. Sim, aí ele inverte, né? Aí reacomoda as peças. Exatamente, dá uma melhorada no direita time. E o Kike Oliveira para a esquerda. E aí eu acho que daqui a pouco o Mano pode ajustar isso, né? Acho que ajustou, inclusive, para o segundo tempo, mas o Monsalve ficou bem abaixo daquilo que a gente espera dele, né? E talvez ele até fique fora do time titular e o Cristal tem a oportunidade já no jogo contra o Vitória. Me parece, Diogo, que o Mano ontem foi nítido. Ele deu continuidade ao que foi colocado no Grenal. E aí no segundo tempo que ele começa a colocar a mão dele. Começa a mexer. Foi um Grêmio escalado para se defender, né? Assim, volantes em linha, os laterais mais baixos, o João Pedro e o Lucas Esteves, eu não sei se eles sabem a cor da bandeirinha de escanteio do campo de ataque. Eles não foram, eles ficaram. Era sempre para ter muita gente atrás da linha da bola. Eu votaria na nossa enquete numa atuação média, porque pelos erros coletivos ali, especialmente do segundo gol, mas com muito potencial, porque se tu for olhar o jogo, o resultado não foi ruim, tá? Não foi ruim. Se tu olhar, se tu for assim, olhar classificação, é só ganhar em casa e estar classificado em primeiro. E a briga entre eles dois. Isso, agora virou mata-mata. Mas assim, ontem. Até a falha medonha do Gemerson e do Volpi, mais do Gemerson, menos do Volpi, mas até a falha medonha, o Godoy Cruz não tinha finalizado. Não tinha chance de gol nenhuma. Um minuto antes teve um chute de fora da área que o Volpi defendeu, mas até ali o Godoy Cruz, que não tinha feito nada ofensivamente, ou seja, o Grêmio estava com o jogo controlado. E o Grêmio já tinha gol, o Grêmio já tinha o Aravena tinha perdido o gol, o Kike Oliveira tinha perdido o gol, o Bright White perdeu um gol feito. Então assim, agora a partir dali teve uma falência dali. Aí o Grêmio se perdeu completamente. Eu acho que o Monsalve, parte do Monsalve ter jogado mal foi ele ter jogado na esquerda e ele ter sido operário. Ele se preocupou mais em defender do que em atacar. Todo o Grêmio foi isso. Todo o Grêmio foi isso, né? E por isso que alguns jogadores ficaram fora do contexto. O Grêmio tem que ver por que depois de uma falha individual, aliás, tem que olhar a falha individual, houve aquela falência coletiva, começou um erro atrás do outro. O segundo gol tem um erro atrás do outro.
Um erro atrás do outro. Teve um erro do Gemerson, aí depois tem o erro Pegou do Aravena, esse que larga a bote marcação, teve o erro do Kahneman, que larga o jogador mais alto, que ele estava ali na marcação mista, e aí depois o Gemerson erra de novo, e aí o Grêmio tem um erro coletivo. Hernani Campelo quer dar pitaco, né, nesse assunto ou não? Deixa para Não, depois. né? Deixa para depois. Eu Secou ontem? Hã? Secou? Cara, não vi o jogo. Não viu o jogo? Não. Tem gente que não acredita nisso, né? Trabalhei muitos anos como repórter esportivo e cheguei a ser setorista do Grêmio, transmitir jogos do Grêmio, enfim. Quando eu saí do rádio convencional, a partir de então, eu nunca mais vi jogo do Grêmio. Não vejo jogo do Grêmio. É muita energia e eu tenho que focar minha Grenal, energia. por exemplo, tu classifica como jogo do Inter. Aí tu assiste, entendeu? Grenal é o jogo do Inter. Perfeito. É o Inter que Mas é joga. Grenal na arena. Não, só vou saber, daqui a pouco tem aquele cara radical, não quero ver o Grêmio, não vou ver Mas Grenal. nem uma secadinha de Não, vez em eu quando. acompanho. É claro que eu sei quanto é que tá o jogo. Mas parar, ficar 2 horas na frente da TV me desgastando, eu consegui me abster disso. E acho que É faz muito importante. bem para minha saúde. É importante. Mas tem um ponto, daqui a pouco... Porque a Hernani gente pode- se desgasta muito com o Nossa, futebol. eu não sei o que é pior, se torcer ou secar. Mas, o Campelo, não sei se tu quer falar sobre isso, mas o Mano passou há pouco tempo pelo Inter. E agora o torcedor do Grêmio, que não viveu 2006, 2007, está conhecendo o Mano Menezes, né? Foi a primeira amostra. Eu acompanhei hoje o debate de vocês no Sala, Diogo, um debate fervoroso sobre recuar, não recuar, as trocas que o Mano fez no segundo tempo, colocar mais um zagueiro. Quando o Grêmio faz o segundo gol, é suco de Mano Menezes, né? Pois o é. Mano vai lá e recua o time. Eu vou Tá, mas tentar assim, o que segurar eu esse ponderei resultado ali no aqui. Sala foi o seguinte, quando o Edenilson sente cãibra, ele já tinha trocado o Cristaldo pelo Monsalve, colocado o Monsalve Sim. por dentro, feito a troca dos extremos, tá bem? Entrou o Aravena na vaga do Edenilson. Isso, mas quando sai o Edenilson, ele não coloca um meio campista, estava 1-0 pro Grêmio. Ele coloca um ponteiro, ele coloca o Aravena. Não muda o desenho tático, mesmo sistema, mas a característica, ou seja, a execução do sistema muda, porque um é ponteiro extrema e o gol do Grêmio depois é um contra-ataque. O Grêmio toma o gol logo depois, mas o Grêmio não tomou o gol porque o Mano colocou o Aravena. Pelo amor de Deus, é só olhar ali, né? O Gemerson é uma falha individual, a bola é uma bola que vem de frente, não tinha nenhuma construção, foi uma falha individual absurda. E aí o Grêmio vira numa jogada de contra-ataque, em função de ter colocado o Aravena. Depois, lá no final, aí sim, aí suco de Mano Menezes, porque ele mas coloca é o que eu faria também. Mas, o tchê, primeiro ele tá jogo vendo o zagueiro dele 2 falir. treinos. Era uma falência aquilo ali. Qualquer bola para a área era um Deus nos acuda. isso aí. Ele colocou um zagueiro a mais Sabe no que eu- primeiro jogo para não perder. O que eu achei que ele ia fazer, que ele ia colocar o Vieri como lateral esquerdo e deixar o Lucas Esteves como Mas um só Podia Muito ser, talvez até faça isso mais adiante. O Mano de vez em quando faz isso, né? O Alessandro, eu me lembro de um Grenal que ele colocou Historicamente adiante, fazia isso, né? e ele ganhou. O Lúcio, naquele Grenal do Beira-Rio. Ele Mas faz uma essa- dobradinha de laterais. Isso, isso exatamente. Ele foi bicampeão Patrício gaúcho, assim, Alessandro. Mas né? essa tentativa ali de proteger um pouco mais é o que ele falou na coletiva. Primeiro é o resultado. Primeira coisa é o resultado. Primeiro jogo do Mano Menezes, 2 treinos. Tinha que tentar garantir esse resultado. Depois a gente vai querer o resultado jogando um pouquinho melhor. E é assim que as coisas vão Eu compreendo, mano. ocorrer. Se isso passasse a repetir, o Grêmio está organizado e aí toda vez que fizer um gol, coloca o time para trás, aí eu vou ser um dos primeiros Não, a claro que criticar, não, porque mas ontem o daí Grêmio tu no podia sair volume tu classificado traz de lá. o teu adversário para o teu campo, se tu não tiver válvulas de escape. A gente já está passando aí os lances e está passando exatamente o momento do gol do Godoy Cruz. Vamos analisar, então, a parte defensiva do Grêmio, que foi uma crítica feroz. E já é uma preocupação para a próxima rodada, inclusive do Brasileirão, quando o Kahneman deve ser preservado, Wagner Leonardo pode voltar. Keck, te preocupa essa parte defensiva, as falhas? Me preocupa Olha o lance, muito. ó. Há pelo menos Olha 2 o primeiro erro do temporadas. Gemerson, desculpa ali, Keck. Não, olha- só pra olha o gente ver, ó. Gemerson. Pode ir descrevendo aí, Diogo. Aí o Keck já. O Gemerson já comete um erro. O Vieri eu não acho que tenha sido um erro, ele afastou do jeito que dava. Mas o Aravena e o Kahneman largam a marcação na entrada da área. Tá rolando um sambinha aí. Ah, tá rolando uma Não, música. vamos lá. Sexta- Isso Sextou, aí. Sextou, né? Que Animou, maravilha, hein? tá animada a salinha ali. As duas aqui na mesa fina. Cessou Sensacional. muito. Não teve, rápida interrupção. Teve uma vez que num treino, eu estava assistindo o treino, o Perdigão caiu no campo durante o treinamento e o médico perguntou, vai um gelo aí? E o Perdigão disse, 2 cubinhos, por favor. Mas de novo no lance, quando existe a conclusão, tem 8 jogadores do Grêmio dentro da área e 6 do Godoy Cruz, ou seja, o Grêmio tinha vantagem numérica. Sim. O Aravena larga... Aí chuta sozinho também. né? Normalmente é o atacante que tem que fazer a segunda bola, que é a entrada da área, o rebote.
o Aravena vai para dentro da área, mas o Kahneman também não toma... Quer ver que o Kahneman fica sem marcar? Olha lá o Kahneman. Sim, o Kahneman ficou perdidaço ali. Mas, enfim. E o Gemerson fazendo pênalti se não fosse gol, né? Ele cometeu dois erros, né? Ele agarra o Dupuy, né? Que fez o gol, ele agarra ele 2 vezes e nas 2 vezes, mesmo agarrado, o jogador do Godoy Cruz toca na bola. Certamente seria pênalti. Pra mim se o aí é Aravena uma sai falha do ali, ó, Kahneman mesmo. Ele dá para perceber o Gemerson abraçado, agarrado. Agarrado. No... Esse é o segundo gol. Agora vamos pro primeiro gol. Peraí, deixa ele passar de novo o segundo. Ah, já foi, já era. Ó, vai Que é o passar segundo agora. gol, vamos Ó, Não, é só segundo pra gol, dizer então. ali, ó. Pra dizer, cadê o Aravena ali, ó? O Aravena tá aqui. Olha aqui o Aravena, né? Não, esse é o vídeo assante. O Aravena tá aí. O Aravena, se ele sai pra lá, ó, É. não tem aquele... E o Mano fala disso na coletiva, que o mas Aravena próprio- abandona a marcação. Abandona a marcação, mas eu acho que o Kahneman também tem uma certa culpa ali, porque o Kahneman fica perdido, o Kahneman não sabe pra onde ele vai. Olha a movimentação do Kahneman. É que Ó, assim, essa marcação mista na área, o Kahneman fica com o jogador mais alto, que era lá o cara que chutou, acho que foi o Fernandes, se eu não me engano, não, foi o Barré, acho que foi o Barré que chutou, né? Foi o Barré, é um jogador mais alto, né? Ele que tinha que pegar, e aí ele acabou não chegando ali. Mas o Mas primeiro enfim, tá gol- tudo certo. Ele tava mais sai, exatamente, ele faz esse movimento pendular pra trás. Mas esse é um momento assim que é fim de jogo, é cansaço, é pressão Mas não mental. pode ser. Mas daí. Eu aí até, é eu uma até, coisa eu até da- passo o pano, Keck. Eu não Agora o passo. primeiro gol. Esse aí Tem é razão, pior de ele sai. todos. O primeiro gol não Esse tem pra como mim é passar uma pano. falta de concentração Ele tá do time. nele. Mas o primeiro gol. Não sei se é esse. É esse gol. Esse aí, né? O primeiro gol, ele é Bola perdida no inacreditável. meio campo. É inacreditável o primeiro gol. Olha o É um Gemerson. lançamento bobo pra dentro da Não. área. É um lance totalmente do zagueiro. O Gemerson vai completamente frouxo na marcação, né? Ele tenta cavar uma falta, não sei o que ele pensou ali, porque ele simplesmente cai, o atacante faz assim nas costas dele, ele cai, ele abandona a jogada, não sei o que ele queria com aquilo ali. E o Volpe adiantado, o Volpe Volpe estava no meio do adiantado. caminho. Por que ele estava ali? O 20 ali é o Cristaldo, né? que Não, o 20 é o Vidia Sante. Sem contar que o Vilha Sante, ele poderia no pé de ferro ali ter bloqueado a jogada, mas tá bem. Mas era um lance bobo, sabe? Não, tudo bem, mas que se mostrar antes, tu vai ver o Vilha Sante, ele poderia ter, ele acabou perdendo uma dividida ali, mas não importa. O fato é que o Gemerson, ele não Vai pode mole, perder a bola não, ele desse vai mole, jeito. mole, Uma bola mole. viajar, uma bola lenta, não foi uma bola pesada, de frente, tava tudo para ele. Olha ali o Vilha Sante, ó. Ele perde no pé de ferro ali. E aí depois vem o Aravena, enfim. O Tá Dodge bem, pé, o Dodge vai mas isso é lá, do jogo, bota- né? Isso é do jogo, isso é combate, duelos. Por Mas isso um que o Mano cruzamento- disse, perdemos os duelos, mais do que deveríamos. Esse aí foi um duelo perdido do Vilha Sante. Mas um cruzamento bobo que acaba, né, revertendo em gol dos caras. Gol assim. do Lucas Prato, E cara, mais igual uma o Lucas vez, o Gemerson falhando num jogo de Sul-Americana fora de casa. Mas é impressionante, assim, na minha opinião, Keck, Diogo. O Grêmio mudou a postura, principalmente para se defender. Né? Sim. Um time que se retrai mais. Linhas mais Da baixas, saída né? do Quinteiros para a chegada do Mano Menezes. Essa é a avaliação que eu Parece tô mais fazendo. organizado. Mas as falhas defensivas, elas são idênticas. Parece que dá um apagão, um blackout, caiu a luz. O cara não lembra mais o que ele tem O que Nana fazer. Neném, né? Continua impressionante. tendo o Nana Neném no Grêmio. Pra mim, o segundo gol é total falta de concentração do time. Assim, a gente tá com o resultado. O jogo dá pra segurar esse jogo aqui. Pô, vamos voltar para classificado pra casa, encaminha isso logo. E aí o Grêmio ali numa bobeira defensiva, os caras conseguem um gol. Pra mim, muito falha do Kahneman que deixa o cara chutar, né, no segundo gol.